Olá, amigos! Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é 24 de abril de 2021. Esta foi mais uma semana épica no Brasil, com repercussões em toda a América Latina e no mundo. Na quinta-feira, dia 22 de abril, o Supremo Tribunal Federal formou uma sólida maioria para condenar o juiz, na verdade, ex-juiz Sérgio Moro, como um juiz parcial, um juiz suspeito que perseguiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi responsável por uma condenação injusta do presidente Lula. Ele instrumentalizou processos mancomunado com os procuradores da Operação Lava Jato e até mesmo com membros da corte e, através de manipulações que foram largamente provadas, o ex-juiz Sérgio Moro forjou um processo, forjou supostas provas e condenou o presidente Lula a 580 dias de prisão. Quer dizer, na verdade, ele condenou a penas muito mais pesadas, mas o ex-presidente Lula pagou 580 dias de prisão por conta de injustiças, irregularidades e arbitrariedades praticadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Esta condenação do ex-juiz Sérgio Moro pela Suprema Corte do Brasil é uma grande vitória das forças democráticas que lutam pelo Estado de Direito em nosso país, que lutam pela democracia e que lutam por justiça. É, obviamente, uma grande vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e todos os partidos e forças progressistas que sempre apoiaram o presidente Lula e sempre bradaram que Lula é inocente, que Lula foi condenado de maneira injusta pelo ex-juiz Sérgio Moro. E entre esses partidos nós podemos enumerar o PCdoB, o PSOL e várias outras forças democráticas, progressistas e de esquerda em nosso país, inúmeras personalidades democráticas. Não vamos aqui declinar uma por uma, porque não temos tempo suficiente para isso. Mas uma multidão inteira protestou, massas foram às ruas no momento em que era possível isto, antes da pandemia, para protestar contra a prisão arbitrária do presidente Lula. Grupos de advogados e juristas, nomeadamente o grupo Prerrogativas, escreveram centenas e centenas de artigos. Juristas renomados do Brasil e do exterior se pronunciaram em diferentes ocasiões. Atos políticos presenciais e virtuais se realizaram no Brasil e no exterior, protestando contra as arbitrariedades do ex-juiz Sérgio Moro. E ele, portanto, acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que ainda falta promulgar a sentença, porque, por conta aí de procedimentos internos, a sessão não foi encerrada, mas já está 7-2 contra as arbitrariedades do ex-juiz Moro, e ele já está considerado suspeito pela Suprema Corte do nosso país. Então, a grande vitória da democracia no Brasil. E eu quero, então, compartilhar com vocês este artigo aqui, que foi publicado ontem, sexta-feira, pelo editor do Brasil 247, o jornalista Leonardo Atush, em que ele diz: existe corrupção maior do que a do juiz ladrão? Ele levanta esse questionamento e vem muito bem a propósito, porque alguns se aferraram num falso discurso moralista, num falso discurso anticorrupção, para justificar as arbitrariedades do ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, houve um membro da Suprema Corte
que na sessão da quinta-feira baseou todo o seu voto completamente equivocado e que acabou sendo desmascarado pelo ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse depois, no final tumultuado da sessão: Excelência, você perdeu, ou Vossa Excelência perdeu. Então, houve até mesmo membros da Suprema Corte que embasaram o seu voto em falsidades, e entre essas falsidades, a maior de todas é dizer que o ex-juiz Sérgio Moro combateu a corrupção. Então, este artigo que foi publicado no nosso site, Brasil 247, pelo Leonardo Atush, esse artigo dá uma resposta cabal a esta suposta luta contra a corrupção e demonstra que a maior de todas as corrupções é a existência de um juiz ladrão, é a sentença proferida por um juiz ladrão, é a coleta de provas falsas, que na verdade não são provas, é a investigação baseada num conluio entre o juiz e os procuradores. Então, tudo isso demonstra que o Brasil, sob a égide de tais julgamentos, estava realmente com o Estado de Direito, ainda está mutilado, mas essa vitória de ontem mostra que há uma esperança, há uma expectativa de que esse tipo de ação injusta seja anulado, seja reparado. E é com base nisso que nós, mais uma vez, abordamos aqui com vocês a repercussão positiva que uma decisão como esta pode ter na América Latina e em todo o mundo. Afinal de contas, vocês estão vendo, nós vamos comentar hoje aqui, realizam-se eventos importantíssimos como esse da cúpula do clima, os grandes países, as grandes potências se manifestam sobre o assunto, defendem seus pontos de vista sobre o combate à questão climática, e o Brasil faz o vexame que fez através desse que ocupa, de maneira injusta e de maneira incorreta, o Palácio do Planalto, e vai a público participar de uma cúpula como aquela, dizer um monte de mentiras, falsificar dados, e naquilo que eram dados fidedignos, ele simplesmente usurpou aquilo que são as conquistas dos governos progressistas, especialmente o governo do ex-presidente Lula. De modo que o Brasil, ultimamente, tem participado de cúpulas internacionais, inclusive de reuniões da ONU, para passar vexame, porque tem um chefe de governo e chefe de Estado que não sabe o que diz, e que diz inverdades, que manipula dados e faz promessas falsas. Então, que falta faz o Lula? Que falta faz um presidente com responsabilidade, um presidente com autoridade interna e externa para espalhar a voz progressista do Brasil pelo mundo e unir o nosso país, como esteve unido no período do governo Lula e no período do governo Dilma, com o que havia de mais progressista no mundo, e fez com que o Brasil e a América Latina se enaltecessem e desempenhassem um papel protagonista na luta pelas grandes causas da humanidade, especificamente essa questão ambiental, mas não só, a questão dos direitos humanos, a questão da democratização dos direitos internacionais, do direito internacional, a questão de pôr a diplomacia no centro do relacionamento entre países, a questão de defender os direitos dos povos, a autodeterminação das nações e povos. Por isso que a gente destaca essa questão de que a libertação do presidente Lula e a possibilidade que ele tem agora de se candidatar à presidência da República, se essa for a sua decisão e a decisão do seu partido e dos partidos aliados, isto poderá ter uma influência decisiva na mudança da situação política na América Latina e no mundo. Por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, remeter à leitura
esse artigo do nosso companheiro Rodrigo Viana, jornalista aqui do Brasil 247 também, nosso colega, é o titular do programa Boa Noite 247 e colunista titular aqui do Brasil 247. Ele escreveu um artigo muito interessante, Estados Zumbis, os Estados Unidos apostam na fragmentação da América do Sul. E chama atenção, corretamente, o Rodrigo Viana, para este fenômeno que nós estamos presenciando, que é um verdadeiro zigue-zague, um verdadeiro fluxo e refluxo no quadro político latino-americano. Então, a gente tem alternado algumas vitórias pontuais, eu digo a gente, os povos progressistas, as nações que lutam por sua independência, têm alternado vitórias políticas e vitórias eleitorais, também com derrotas, e esforços para livrar os nossos países do neoliberalismo, com ainda a persistência de forças neoliberais, de forças imperialistas, de forças intervencionistas na nossa região. Nós tivemos a vitória, já são 3 anos que isso ocorreu, do López Obrador no México, depois tivemos a vitória do Alberto Fernandes na Argentina, tivemos ano passado a grande vitória do MAS, do Movimento ao Socialismo, na Bolívia, com a eleição do Luiz Arce, derrotando, portanto, o golpe que tinha ocorrido ali. Temos, claro, a vitória de Cuba e da Venezuela de persistirem segurando a bandeira da resistência, a bandeira do anti-imperialismo, a bandeira da revolução, a bandeira do socialismo, e também a Nicarágua, que resiste às tentativas de intervenção do imperialismo estadunidense, mas temos sofrido também algumas derrotas, como foi, por exemplo, a eleição de um governo de direita no Uruguai, derrotando a Frente Ampla. Tivemos a vitória aqui agora da direita no Equador, quando todas as expectativas apontavam numa outra direção. Então, o quadro político na América Latina ainda é muito incerto. Então, esse artigo do companheiro Rodrigo Viana chama atenção para isso. Ele é incerto não só pela questão que eu acabo de mencionar de vitórias e derrotas eleitorais, portanto, não é uma sucessão ininterrupta de vitórias, mas tampouco é uma sucessão ininterrupta de derrotas. É um quadro, assim, em movimento, um quadro instável, um quadro, eu diria, transitório, e também essa instabilidade de respeito ainda à prevalência de políticas neoliberais e às dificuldades que têm os governos progressistas quando chegam ao poder, as forças progressistas quando chegam ao poder, de promover uma ruptura mais definitiva ou mais profunda com as forças neoliberais e mudar radicalmente de política econômica. Dito isso, eu quero, então, compartilhar com vocês outra informação que diz respeito também à América Latina e diz respeito a um desenvolvimento político que está em curso e que pode ajudar a, digamos, fazer com que as forças progressistas avancem mais nesse quadro de dificuldades que acabamos de relatar. Se trata aqui do Peru, em que as pesquisas de segundo turno mostram que o candidato da esquerda, de um partido chamado Peru Livre, o Pedro Castilho, ele abriu 15 pontos de vantagem sobre Keiko Fujimori, que é a representante da extrema-direita peruana. Vamos nos recordar que a Keiko Fujimori é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que está preso, um homem que cometeu genocídio no Peru, assassinou milhares de combatentes, de lutadores, de presos políticos, e também cometeu atos de corrupção, atos de abuso de poder, muitas arbitrariedades. A Keiko Fujimori é deputada e ela tem dedicado todo o seu mandato à função precípua de anistiar o pai, de libertar o pai, e é com essa perspectiva que ela se apresenta na luta pela presidência da República, conquistou um posto no segundo turno, ela vai ao segundo turno concorrendo com o Pedro Castilho, mas, felizmente, até agora,
As forças progressistas estão saindo na frente. O Pedro Castilho tem 15 pontos de vantagem sobre ela e será uma grande vitória política se ele for eleito presidente da República num país que vive uma instabilidade política enorme. Nos últimos 5 anos, 4 presidentes da República já passaram por ali, muitos processos de impeachment. Um país que também a sua economia foi destruída pela Operação Lava Jato de lá, pelo lawfare que aconteceu ali e que continua, digamos, apontando as suas armas contra as forças democráticas. Um lawfare que se estendeu a toda a região, a gente sabe disso, no próprio Equador, isso aconteceu também, de modo que é uma boa notícia que a gente traz essa perspectiva de um candidato da esquerda vencer as eleições no Peru. Eu quero agora, meus amigos, passar a tratar um assunto que foi, na verdade, o principal assunto da semana, que foi essa cúpula do clima realizada por convocação do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e que se realizou na quinta e na sexta-feira, sendo que a parte principal da conferência foi na quinta-feira, dia 22, quando falaram os chefes de Estado. Eu estou aqui procurando a matéria para compartilhar com vocês, mas no sentido de ilustrar a nossa conversa sobre este ponto. Então, está aqui. Estados Unidos anunciam corte de emissões em 50% até o fim da década. Mas eu nem quero discutir exatamente esse ponto especificamente, se os Estados Unidos vão ou não vão cumprir essa promessa, se esse compromisso é factível. Eu quero fazer um comentário mais geral sobre essa cúpula. Primeiro, quero dizer que a luta por uma economia verde, a luta pela prevalência dos direitos ambientais, a luta por um meio ambiente completamente limpo, é uma luta importante do conjunto da humanidade, é uma reivindicação dos povos e está associada à luta democrática, está associada à luta pelo bem-estar social, está associada à luta pelo desenvolvimento e está associada à luta pela autodeterminação dos povos. A gente não vê, e mesmo está associada à paz mundial. Eu não vejo a luta ambiental como desligada das principais causas da humanidade. E, nesse sentido, eu acho que todas as boas iniciativas que sejam tomadas no sentido de promover a luta por uma economia ecologicamente correta e pelo respeito aos direitos ambientais dos povos, isso tudo é justo e merece aplauso. Mas eu quero questionar alguns pontos da iniciativa do presidente Joe Biden. Primeiro, dizer o seguinte: esta foi uma conferência convocada pelo governo dos Estados Unidos, mas nós não podemos nos esquecer que o principal fórum de discussão e decisão sobre esses temas ambientais globais não é o governo dos Estados Unidos, e nem é uma conferência de cúpula convocada pelo governo dos Estados Unidos. O principal fórum de debate e deliberação sobre este tema são as Nações Unidas. É a ONU, a Organização das Nações Unidas. E é para isso que existem as conferências do clima, chamada COP. E nós já estamos caminhando para a próxima conferência, que será em Glasgow, na Escócia, que será a 26ª Conferência do Clima. Nós já realizamos no Brasil, no ano de 1992, uma Conferência Mundial do Clima. Então, eu quero dizer isso. Se a ideia é fazer com que exista governança global, cooperação global, visando a superar os grandes impasses que há nesta área ambiental, esse espaço é as Nações Unidas. É preciso apostar nas Nações Unidas. Segundo, não deve escapar a nossa atenção e, portanto, a nossa crítica, obviamente, porque aqui nós fazemos uma visão crítica das coisas, o fato de que essa conferência, convocada pelos Estados Unidos, vem associada a uma palavra de ordem. Eles estão dizendo o seguinte: a América está de volta.
E em algumas situações, eles têm dito assim: a América está de volta à cabeceira da mesa. Outros dizem: a América está de volta ao exercício da liderança mundial. E no mandato do presidente Joe Biden, que começou agora, no dia 20 de janeiro, portanto, tem apenas 3 meses, o exercício dessa liderança recomeça a partir da questão ambiental. Mas virão outros setores, dizem os partidários, né? Os seguidores fiéis do imperialismo estadunidense. Vão aparecer outros setores, outras iniciativas que mostram, ou que mostrarão, o exercício pleno da liderança estadunidense no mundo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eles não fizeram segredo em dizer o seguinte, isso são palavras textuais do secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Antony Blinken. Ele disse o seguinte: o nosso grande objetivo é não permitir que a China ultrapasse os Estados Unidos nas questões ambientais e nessa luta aí pela chamada economia ecologicamente correta ou economia verde. Então, a gente observa que, por essas palavras do secretário de Estado dos Estados Unidos, que os objetivos dos Estados Unidos não são ambientais, estrito sensu, e sim objetivos geopolíticos. Então, fiquemos atentos para esse aspecto de toda essa badalação que ocorreu na quinta e sexta-feira em torno da cúpula do clima. Uma outra observação que eu quero fazer é a seguinte: nós vimos ali 40 países, 40 chefes de Estado e de governos se pronunciando sobre esta questão do clima. Mas eu, sinceramente, vi muitas promessas. E, sobre todas elas, o que eu posso dizer é o seguinte: a conferir. Porque é muito fácil chegar ali no microfone durante 3 minutos e fazer promessas. E assumir compromissos que, na verdade, ainda precisam ser checados. Então, não vamos pensar que, a partir da realização da cúpula do clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, esses problemas já estão equacionados, esses problemas já estão resolvidos e que, a partir de agora, a humanidade entra em uma nova fase do seu desenvolvimento e que esse vai ser o chamado desenvolvimento verde. Quero ainda dizer o seguinte: é um debate que já se faz há muito tempo, que uma coisa é garantir os direitos ambientais e garantir realmente o equilíbrio ecológico do planeta. Outra coisa é buscar uma reciclagem do capitalismo, um novo vetor de acumulação de capitais. Um novo vetor de acumulação de capitais que acabe também intensificando a exploração dos trabalhadores e não resolva os problemas estruturais e sistêmicos que se apresentam para o meio ambiente, porque a gente sabe que o imperialismo e o capitalismo são altamente predadores da natureza. Então, são questões aí para serem observadas. E há uma última questão que eu queria pontuar, e que é uma questão muito antiga e que parece não se leva em conta nesse debate, que é o seguinte: o direito dos povos e dos países ao desenvolvimento. E muitas vezes, e eu observo isto agora também, muitas vezes a pregação dos países capitalistas desenvolvidos é sobrecarregar de responsabilidades e de deveres os países em desenvolvimento e renunciar às suas próprias obrigações, ou equalizá-las, como se as possibilidades dos países em desenvolvimento e as possibilidades dos países ricos e desenvolvidos fossem as mesmas. Então, eu quero pontuar essas questões sobre a cúpula do clima, naturalmente reafirmando que a luta por um planeta ecologicamente equilibrado é uma luta justa e que tem a ver com os direitos humanos e com os direitos ao desenvolvimento por parte de todos os países, sobretudo os países pobres e em desenvolvimento.
Eu quero destacar que, por exemplo, para pegar um assunto que é um assunto palpitante, um assunto do momento, como a questão do subdesenvolvimento, a questão das desigualdades no mundo, afetam, por exemplo, o combate à pandemia. Durante esta semana, pouco se falou sobre isto, foi realizada a 20ª Cúpula Ibero-Americana. Participaram 22 países da América Latina, mais da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Essa cúpula se realiza a cada 2 anos, essa foi a 27ª. O assunto principal foram as vacinas. O assunto principal foi esse debate sobre a questão das patentes. E as patentes que representam o monopólio dos grandes laboratórios sobre as vacinas. O grande debate que esteve no centro desta conferência foi o problema do acesso, da luta pelo acesso equitativo às vacinas. E existem dados estarrecedores. O próprio Papa se pronunciou sobre isso, Papa Francisco se pronunciou sobre isto. O secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, também tem se pronunciado sistematicamente sobre isto. A desigualdade é absurda. Vou dar aqui alguns dados que foram levantados nessa própria conferência ibero-americana. A América Latina recebeu apenas 8,6% dos imunizantes produzidos. Esses imunizantes para combater a Covid-19. O continente africano, eu já falei isso aqui em outra ocasião, recebeu apenas 2% desses imunizantes. Portanto, os países latino-americanos e africanos não têm recebido vacinas suficientes. E as vacinas estão concentradas na América do Norte e na Europa. E vou dar aqui outro dado estarrecedor. 81% das vacinas estão nos países de alta renda, portanto, os países ricos. E menos de 1% nos países de renda muito baixa, que são os países mais pobres do mundo. E depois você tem uma faixa intermediária, 81 mais 1 dá 82, então você tem aí cerca de 18% nos países dos imunizantes, nos países de renda média. Então, é um verdadeiro desequilíbrio, uma verdadeira desigualdade, e que é preciso, portanto, a reivindicação que foi levantada lá na Conferência Ibero-Americana foi a reivindicação de, claro, acesso às vacinas, e para isso é preciso romper as patentes. Essa é uma luta muito importante que tem que ser travada em todos os fóruns internacionais, sejam os fóruns políticos e diplomáticos, sejam os fóruns econômicos, nomeadamente a Organização Mundial do Comércio. É preciso que essa luta se popularize, que ela seja levada a todo mundo e que ela seja desenvolvida pelos países no âmbito dos organismos econômicos, políticos e diplomáticos internacionais. É por isso, meus amigos, que eu valorizo enormemente, esse também é um assunto recorrente aqui, mas nós nunca vamos nos cansar de falar sobre isto, e com muitos aplausos, com calorosos aplausos, que se trata disso aqui, ó. A gente já falou disso, mas agora é uma espécie de coroamento. Cuba iniciará imunização em massa com vacinas próprias contra a Covid-19. E é exatamente no dia de hoje, sábado 24 de abril, que começa a vacinação em massa da população cubana. Já haviam sido feitos testes em massa com dezenas de milhares de pessoas, que foram os testes em Cuba, que foram os testes que acabaram comprovando, além da segurança, a grande eficácia da vacina cubana Soberana 2. E é com esta vacina Soberana 2 que hoje se inicia a vacinação da população cubana, e segundo informações que foram divulgadas na imprensa, a partir da imprensa cubana, imprensa latina e outros veículos, também a imprensa progressista latino-americana, como a Telesul,
a notícia que se tem é que em poucas semanas já serão vacinados 1.900.000 pessoas em Cuba, e durante as próximas semanas o conjunto da população cubana, espera-se que em poucos meses o conjunto da população cubana seja completamente vacinada, e isso é uma grande vitória da ciência cubana, uma grande vitória da Revolução Cubana, uma vitória do povo cubano, do seu governo socialista e do Partido Comunista, que é a sua organização de vanguarda. E quero, então, dito isso, informar que, por conta de um bloqueio cruel de 62 anos, Cuba não tem acesso a todos os insumos, Cuba não tem acesso a todos os equipamentos médicos. E, portanto, para uma campanha tão vasta, para uma campanha que vai atingir em poucas semanas tanta gente, o país carece de seringas. Então, está havendo uma campanha mundial, e especificamente aqui, latino-americana, e no Brasil já está em curso esta campanha, para que as pessoas e as entidades dos movimentos democráticos e populares contribuam com doações, inclusive doações financeiras, para abastecer a República de Cuba com a quantidade necessária de seringas para que possa cumprir em tempo hábil, o quanto antes, essa grande tarefa, que é a tarefa de imunizar a população cubana. E depois, claro, nós já dissemos aqui, a perspectiva é que Cuba desenvolva convênios com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a agência, ou a seção americana das Américas da Organização Mundial de Saúde, e, através da OPAS, também consiga fazer convênios bilaterais com governos latino-americanos e caribenhos para facilitar o uso, a disponibilização da vacina cubana para o conjunto da região latino-americana e caribenha. E quero lembrar, a vacinação que se inicia hoje em Cuba, já dissemos, ela começa com a Soberana 2, mas Cuba tem um total de 5 vacinas em ensaios clínicos. E não tenhamos dúvida, a expertise das ciências biomédicas em Cuba, já comprovada em outras produções e outros serviços que as instituições biomédicas de Cuba prestam, nos autoriza a dizer, nós temos plena convicção de que, ainda durante o ano de 2021 e para o futuro também, nós teremos outras vacinas cubanas disponíveis para a imunização não só da sua população, como do restante da população latino-americana, e, quiçá, com o tempo, a capacidade produtiva vai aumentando e a vacina cubana vai fazer parte daquelas vacinas que vão para a África, que vão para a Ásia, enfim, que vão para todos os continentes onde os países em desenvolvimento, o Oriente Médio, e toda a parte onde os países em desenvolvimento carecem da vacina. E, portanto, em breve nós vamos ter, além da Soberana, 4 outras vacinas cubanas. Tudo isso, meus amigos, valoriza ainda mais uma conquista importante. Isso é uma conquista do povo cubano que valoriza ainda mais uma outra conquista, ou um outro acontecimento de grande envergadura da vida política em Cuba e, naturalmente, com repercussões para a América Latina. Eu vou compartilhar aqui uma informação que nós publicamos no nosso site, que é o Resistência. É um site que eu organizo, que eu dirijo, e no qual eu conto também com a cooperação de muita gente, de comunistas, de revolucionários, de socialistas, de gente progressista, que nos ajudam a alimentar esse site com informações, com análises. Aí a gente publica muitas traduções também
Enfim, é um site que eu convido vocês a visitarem. E nós publicamos isto aqui. Partido Comunista de Cuba realiza congresso de continuidade da Revolução com reformas econômicas e renovação da liderança. Eu vou aqui fazer alguns comentários sobre esta questão do Congresso do Partido Comunista Cubano, que ocorreu entre o dia 16 e o dia 19 de abril, que foi a última segunda-feira. Na semana passada, eu fiz aqui um anúncio e um breve comentário. O que é que eu queria ressaltar para vocês desse Congresso do Partido Comunista de Cuba? Primeiro, como está dito no título da matéria, foi um congresso de continuidade da Revolução. Portanto, de continuidade da construção do socialismo em Cuba. Esqueçam-se ou percam as ilusões todos aqueles que imaginavam que Cuba faria um congresso, que o Partido Comunista de Cuba faria um congresso para dizer: olha, aqui está muito difícil, o bloqueio nos estrangulou e nós vamos abandonar o socialismo. Podem esquecer, isso são vãs ilusões. Então, o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba reafirmou a continuidade da revolução, da construção do socialismo e da ideologia marxista-leninista, da prédica do comandante eterno da Revolução Cubana, Fidel Castro, e do pensamento independentista de José Martí, que inspira, continua inspirando as atuais gerações de cubanos na luta pela afirmação e consolidação da sua independência. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Cuba, ao reafirmar o caminho socialista, agrega o seguinte conceito, que o socialismo precisa ser um socialismo desenvolvido, socialismo precisa ser próspero, socialismo precisa ser sustentável, socialismo precisa assegurar o bem-estar das massas, o socialismo precisa continuar assegurando as grandes conquistas revolucionárias no plano da saúde, no plano da educação, no plano das ciências. E, para isto, o Partido Comunista Cubano e o governo de Cuba chegaram à conclusão de que precisam fazer reformas econômicas, não no sentido de abandonar o socialismo, mas no sentido de aperfeiçoar o modelo econômico. E as experiências mundiais, onde existem países que constroem o socialismo, mostram que é possível, uma vez garantida a direção do Estado socialista sobre o conjunto da economia, é possível abrir espaço para empreendimentos privados, é possível abrir espaço para atrair capitais externos, é possível abrir espaço para uma maior cooperação internacional, é possível abrir espaço para multiplicar as relações econômicas, comerciais, políticas, diplomáticas com todos os países do mundo. Então, o que o Congresso fez, além de afirmar a continuidade da Revolução, foi aprovar a realização de uma série de reformas que já vinham em curso, em estado embrionário, porque no Congresso anterior já tinha sido aprovado um conceito de socialismo que abarcava essas questões que eu acabei de mencionar, e, portanto, nós estamos diante, ao olhar para o desenvolvimento do socialismo em Cuba, nós estamos diante de algo que poderíamos chamar o socialismo com características cubanas. No mundo, nós temos o socialismo com características chinesas, nós temos o socialismo com características vietnamitas, o socialismo com características coreanas, o socialismo com características laosianas, que é a República Popular Democrática do Laos, um país asiático, vizinho do Vietnã, comprovando uma tese muito importante, que é a tese de que não há modelo único de socialismo. O socialismo precisa ser construído de acordo com as exigências e os desafios da época. Então, eu quero passar essa noção aqui para vocês, com esta informação importante de que o Congresso do Partido Comunista de Cuba, além de reafirmar o socialismo e a continuidade da Revolução, promove reformas econômicas.
Além disso, a questão importante que o Congresso decidiu foi pelo reforço das fileiras do Partido Comunista de Cuba. E o reforço das fileiras do Partido Comunista de Cuba se dá através do reforço da capacitação política e ideológica dos quadros e dos militantes do Partido Comunista de Cuba. E isso se expressa através de uma política de quadros que aborda as múltiplas questões que estão envolvidas nesse tema da educação e da formação política e ideológica dos militantes e quadros do partido. E como coroamento desse processo, o general de exército, Raul Castro, que exerceu condignamente as funções de presidente da República até 3 anos atrás, quando passou a presidência da República para o atual presidente, Miguel Dias-Canel, o general de exército Raul Castro, primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, também, neste Congresso, anunciou a sua retirada desta função de primeiro secretário. E o Congresso, então, decidiu pela eleição do seu novo primeiro secretário, que é o camarada Miguel Dias-Canel, presidente da República, que será também, portanto, a partir do 8º Congresso, o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. O primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba fez um pronunciamento magnífico no final do Congresso e disse o seguinte, que o papel do Partido Comunista de Cuba é revolucionar a Revolução Cubana. Então, além de exercer um papel de vanguarda, ou, melhor dito, a maneira de exercer o papel de vanguarda do Partido Comunista Cubano hoje é revolucionar a Revolução Cubana. É atender aos reclamos do povo, às necessidades do desenvolvimento do país, os grandes desafios de nossa época. Então, é uma questão muito importante. Isso tem repercussão política e ideológica de grande magnitude para toda a esquerda latino-americana, olha para o que está acontecendo em Cuba e se inspira nessas medidas, nessas reflexões e nessas elaborações que o Partido Comunista Cubano fez no seu 8º Congresso. Então, essas eram as informações e as reflexões que eu queria compartilhar com vocês no programa de hoje, agradecendo mais uma vez o compartilhamento e reiterando aquele nosso apelo de sempre. Apoie o site Brasil 247, a TV 247, torne-se um assinante, inscreva-se no nosso canal, dê as curtidas aí e compartilhem os nossos vídeos, as nossas matérias, porque com isso você ajuda a ampliar o alcance do nosso site e da nossa TV, e ao fazerem isto, você está ajudando a amplificar a nossa voz, que é a voz da resistência, é a voz da luta pela autodeterminação dos povos, é a voz da luta aqui no Brasil pelo direito à comunicação, pelo direito à boa informação, e é também a luta pelo Estado de Direito no Brasil, é a luta pela democracia no Brasil, é a luta pela soberania nacional. E no plano mundial, é a luta de sempre que nós fazemos aqui no nosso programa, como no programa também O Mundo Como Ele É, que compartilhamos toda quarta-feira às 10 da manhã com o Legênio Miran, que é a luta pela democratização das relações internacionais, a luta pela segurança dos povos, pelo direito dos povos e nações ao desenvolvimento e pela paz mundial, que é uma causa sagrada, e nós procuramos modestamente fazer do nosso programa e da TV 247 um veículo para lutar por esta causa. Então, com isso, meus amigos, eu me despeço, desejo a todos um excelente fim de semana e fica aqui o nosso encontro marcado para o próximo programa. Para a semana, vai coincidir com o 1º de maio e, portanto, esta semana aqui, que se inicia a partir de amanhã, é a semana da preparação do 1º de maio,
dia de luta internacional dos trabalhadores, um dia da classe operária internacional. Vamos falar muito sobre isso no próximo programa. Um abraço a todos, amigos, e mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima.